Graça e a paz de Cristo Jesus, uma boa noite a todos. Pastor Edmário aqui mais uma vez com a nossa live de toda terça-feira, expondo o livro do profeta Jeremias. A gente continua. Eu sou o pastor Edmário, congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis e, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para pregar a Bíblia toda. Esse é o nosso projeto. E que Deus assim venha nos ajudar nessa tarefa. Que Deus venha nos ajudar para a honra e glória do seu nome. E assim, em toda essa preparação, aqueles que estão tendo acesso ao nosso vídeo, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, estejam assim chegando e curtindo, né? Venha e curta o vídeo, né? E você que terá acesso pelo YouTube, né? No YouTube nós temos o canal Pregador Fiel de Cristo e nesse canal temos diversos vídeos, né? Relacionados à igreja, relacionados à teologia, principalmente, que no caso pregações e estudos em geral, né? Então ali tem várias coisas, inclusive a nossa própria live está sempre lá. Vá lá, curta, inscreva-se, compartilhe para a honra e glória do Senhor. Venha fazer isso, tá bom? Canal Pregador Fiel no YouTube. Canal Pregador Fiel, tá bom? Pregador Fiel de Cristo, tá? Esse é o canal do YouTube. Curta, né? Compartilhe e inscreva-se. Vamos então estar orando nesse momento, né? Eu marco sempre 8 horas, né? Mas aí devido a toda a preparação acabei começando nesse horário, né? Mas assim que Deus nos ajude nessa noite a expor a sua palavra para a honra e glória dele em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora no Facebook. Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, exaltado e glorificado é o teu santo nome, porque aprendemos assim diante de ti. Que, ó Deus, em nome de Jesus, nós confessamos diante de ti, Senhor, a nossa pecaminosidade. E por isso, ó Deus, que tu venhas a nos perdoar, Senhor, nossos pecados por atos, palavras, pensamentos e omissões, Senhor. Nos purifica e nos faz andar nos teus caminhos conforme o poder do teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, a fazer a tua vontade em todo o tempo. Te pedimos também, Senhor, que tu venhas a suprir as nossas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. Te pedimos para nos revestir de Cristo e que a tua palavra continue a ser luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E te damos graças, Senhor, pelo dom da salvação, pelo dom da vida física, por tudo aquilo que tu nos tem dado, Senhor, para melhor te servir. E visita, Senhor, os nossos irmãos, a cada um que está tendo acesso a esse vídeo agora. Cumpre a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim buscamos a tua face e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos estar assim, começando, e vamos começar, logicamente, pela leitura do texto, tá bom? Vamos assim, a leitura do texto. Jeremias capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasés, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem.
tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais, e de grande pestilência morrerão. Depois disso, diz o Senhor, entregareis Edequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhes a vida. Feri-los-á a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou de peste, mas o que saísse e rendesse aos caldeus que vos cercam viverá, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. A casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós outros que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Esta é a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, irmão Alexandre. Glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vindo, graça e paz. E como bons karatecas, né? Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Fique à vontade aqui conosco, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Aqui no Facebook, tá bom? Para a honra e glória do nosso Deus, tá bom? Então, continuando aqui a nossa exposição em Jeremias, chegamos numa parte que ao mesmo tempo é a parte da sentença que Deus envia para o reino de Judá, um reino desobediente, e ao mesmo tempo uma parte narrativa que a gente encontra aqui. E essa parte narrativa, a gente verifica que tem coisas em comum, mas coisas que não são em comum com o capítulo anterior, que foi o capítulo 20. No capítulo 20, Jeremias foi levado ao tronco porque estava pregando a verdade. Agora aqui, depois do que aconteceu de Nabucodonosor e seus exércitos da Babilônia circundarem Jerusalém, cercarem Jerusalém, eles estavam vendo que de fato a profecia de Jeremias estava se cumprindo. E eles queriam uma palavra profética da parte de Deus. Queriam uma palavra de bênção da parte de Deus. Mas o que a gente acaba de ver aqui é o contrário. É que Deus lança uma palavra de juízo, uma palavra de conserto, uma palavra de castigo, o que a gente pode perceber aqui. E aqui o que acontece? Eles ainda continuam com o coração duro. Esse povo de Judá, frente a Jeremias, continuou com o coração duro. Um coração desobediente, um coração rebelde, mas ainda assim, por se acharem especiais, por terem ali o templo, eles consideravam que mesmo pecando, mesmo vivendo na desobediência, Deus tinha a obrigação de abençoá-los. Eles se consideravam o povo eleito, intocável. Mas aí nesse caso, como é característica própria da aliança mosaica, né? Na aliança mosaica, na aliança do Antigo Testamento, ela era condicional nesse aspecto, né? Era condicional, era uma republicação da aliança das obras. Então aí nesse sentido, eles só poderiam ser abençoados se fossem obedientes. Mas claro que perpassa por ela um elemento, que já são revelações, né, da misericórdia de Deus, revelações da graça de Deus, em que só aqueles que tivessem fé poderiam assim alcançar, não é,
a ajuda de Deus, a graça de Deus nesse sentido. Então, o que ocorre? Nesse caso, esse povo estava zombando da bondade de Deus. Agora aqui, como a gente pode ver, olhando cada parte desse texto, que o que nós podemos ouvir da parte de Deus é o seguinte, que precisamos entender características acerca da valorização da vontade de Deus. A vontade de Deus ela precisa ser valorizada. Os preceitos de Deus precisam ser valorizados. Os princípios de Deus precisam ser valorizados. Não podemos ser crentes, não podemos ser servos de Deus de qualquer maneira. Não podemos ser servos de Deus Nutella, né? Como diz aí fora, né? Devemos ser pessoas com raízes na presença de Deus. O que poderia chamar de crente raiz, alguém poderia falar. Mas o que eu quero falar aqui é justamente disso, da questão de se viver uma vida fiel, ou seja, valorizando a vontade de Deus, valorizando os ensinamentos, os princípios, os mandamentos, valorizando tudo isso, mas valorizando através de quem? Porque por nós mesmos não temos capacidade de cumprir os mandamentos de Deus, mas é valorizando através da pessoa de Cristo Jesus. Valorizando sempre através de Cristo Jesus. Então, nessa noite eu quero falar sobre a valorização da vontade de Deus. E, em primeiro lugar, a valorização da vontade de Deus é aquela que considera o arrependimento que busca a misericórdia. É aquela que considera o arrependimento que busca a misericórdia. Versículos 1 ao 7 vai estar assim. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe veio a Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias. Lembrando que esse Pazur que está aqui não é o mesmo Pazur que está no capítulo 20 de Jeremias. O Pazur que está ali já é ligado à classe sacerdotal. Esse Pazur já era outro, possivelmente alguém que servia no palácio de Zedequias. Lembrando que Zedequias era tio do rei Joaquim, tá? Ele era um dos filhos de Josias, do último rei piedoso de Judá, tá? Então, ele era filho de Josias, Zedequias era filho de Josias. Mas este homem, o que acontece? Ele foi posto ali pelo próprio Nabucodonosor. Mas só que ele já estava por influência dos sacerdotes, por influência dos anciãos de Judá, querendo se rebelar contra Nabucodonosor. E esta não era a vontade de Deus. Porque na realidade eles queriam fazer uma aliança com os egípcios e estarem à vontade. Mas nesse caso eles já tinham caído nas mãos dos babilônios. Então aí nesse sentido, Zedequias, como o próprio nome dele diz, né? O nome dele tem um significado, já que todo nome hebraico tem um significado. Que significado é esse? É o significado de o Senhor é minha justiça. Deixa eu só conferir aqui, fazer uma conferência, né? Fazer uma conferência rápida acerca do nome de Zedequias, né? Fazer uma conferência aqui rápida no próprio livro, Jeremias 21, versículo de número 1. Né? Pronto. Não, Salmo, que Salmo? Jeremias 21, versículo de número 1. Tem uma coceira nos olhos, né? Agora sim. Então aqui, né? Isso mesmo. Então é isso. Então Zedequias, o significado dele é justamente esse: o Senhor é minha justiça. E de fato, nesses versículos, a gente pode verificar aqui o seguinte, nesses versículos, que diz aqui, ó, pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor
nos trate segundo as suas maravilhas e os faça retirar-se de nós. Eles vivendo numa vida de desobediência, eles vivendo numa vida de rebeldia direta a Deus, eles ainda queriam que Deus viesse a ter misericórdia deles, sem eles se arrependerem dos seus pecados. Eles queriam que Deus viesse a salvá-los, como salvou Israel nas batalhas que houveram, não é? Na época de Moisés, na época de Josué, na época dos juízes, na época de Davi, na época dos outros reis que houveram tanto em Israel quanto em Judá. Mas agora, nesse caso, a longanimidade de Deus se esgotou nessa parte. E aí a gente pode ver aqui, ó. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos. Eles queriam combater, mas Deus não estava aprovando. Com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo, ou seja, Deus favorecendo os babilônios, né? Contra vós outros, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Quer dizer, o povo estaria exposto não só à questão da guerra, mas estaria exposto a doenças. Tá? Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e isso se cumpriu de fato, e seus servos e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, porque Deus estava utilizando de Nabucodonosor como instrumento de castigo para com esse povo rebelde. Rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhes a vida. Feri-los-á a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Quer dizer, vai se ver mais à frente que os filhos de Zedequias são todos mortos na frente de Zedequias. E Zedequias tem o quê? Os olhos cegados, né? Nabucodonosor tirou a visão de Zedequias. E ele acabou morrendo na Babilônia. Então, quer dizer, a gente verifica isso nessa questão toda, de que a profecia de Jeremias tinha que ser cumprida no meio de um povo de coração duro, no meio de um povo que vivia em grande rebelião contra Deus e ainda considerava que Deus ainda tinha que abençoá-los. E aí, nesse sentido, a busca justamente é o quê? Que valorizar a vontade de Deus envolve isso. Arrependimento que busca a misericórdia. Conforme está no livro de Lamentações, capítulo de número 3, que aí depois a gente verifica aqui, né? No livro de Lamentações, no capítulo de número 3, uma passagem muito conhecida nossa, né? Que diz aqui, ó. Vem aqui, ó. Versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então quer dizer, então a gente pode verificar aqui, nesse texto, que arrependimento envolve isso, a busca da misericórdia de Deus, o silenciar a alma e verdadeiramente esperar no Senhor. E foi isso que o povo não fez. Agora, para nós, o que Deus aponta para nós é reconhecermos que precisamos dele a cada momento, reconhecermos que Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E qual é a melhor coisa para escaparmos das consequências do pecado? Arrependimento. É isso, é o que mais necessitamos na
presença de Deus. Isso é o que mais importa para a honra e glória do nosso Deus. E aí temos aqui Salmo 100, versículo de número 5. Salmo 100, versículo de número 5, que diz o seguinte. Salmo 100, versículo de número 5, né? Que também da mesma forma fala da misericórdia de Deus. Salmo 100, versículo de número 5, que continua aqui dizendo: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Salmo 136 ele faz toda uma sequência da história do povo de Israel, ressaltando, relembrando, enfatizando essa misericórdia de Deus que dura para sempre. Né? Então é muito importante isso, é muito importante que estejamos atentos a isso, a valorizarmos a vontade de Deus para nossas vidas. E como valorizamos? Valorizamos na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que diz aqui, Mateus capítulo 6, versículo de número 6. O que o Senhor nos ensina, o que o Senhor quer que façamos, significa o seguinte: fazemos as coisas não para sermos vistos, mas para confiarmos na misericórdia dele. Como confiamos? Fecha a porta do teu quarto e ora. Como diz aqui, ó, Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E em verdade digo que eles já receberam a recompensa. E aí o versículo 6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai, e que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, isso é o mais importante. Nossas maiores vitórias diante dos problemas e principalmente diante da nossa carne. E aí, quando eu falo carne, são os nossos desejos pecaminosos, porque o maior inimigo nosso somos nós mesmos, porque a partir da nossa carne o diabo pode fazer a festa. A partir da nossa carne nos tornamos escravos do mundo. Então, por isso, as maiores vitórias que podemos obter, principalmente a vitória de ter intimidade com Deus, é justamente essa que o Senhor Jesus nos descreveu, que é justamente fechar a porta do quarto e orar. Estar a sós com Deus. Estar, como fez aquele filme, num quarto de guerra. Estar numa guerra em que é uma guerra contra principados e potestades. Não é uma guerra contra o nosso vizinho. Não é uma guerra contra o nosso colega de trabalho. Não é uma guerra contra alguém que nos persegue. Não é guerra contra as pessoas, mas é guerra nas regiões celestiais. Isso é fundamental para termos em mente aquilo que Deus quer de fato para nós. E sempre em oração devemos lembrar de termos um coração de arrependimento. E aí nisso não precisamos sempre ter que repetir, mas na verdade eu quero repetir sim, né? Isso tem que estar imprimido aqui e imprimido aqui, imprimido em todo o nosso ser, em corpo, alma, espírito. Isso deve estar imprimido em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Esse é o caminho. Em segundo lugar, a valorização da vontade de Deus é aquela que considera o arrependimento, que leva a busca a misericórdia, e também é aquela que tem prazer nos mandamentos de Deus. É aquela que tem prazer nos mandamentos de Deus. É aquela que tem prazer nos mandamentos de Deus. Olha aqui o contraste que está aqui em Jeremias. Nos versículos 8 a 10 diz assim: a este povo dirás, assim diz o Senhor, porque do versículo 1 até o versículo 7 são palavras dirigidas a Ezequias, agora é a todo o povo. Assim diz o Senhor: eis que põe diante de vós o caminho de vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada.
ou a fome, ou de peste, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Ou seja, a vida lhe será como recompensa, uma recompensa de uma batalha, uma recompensa de guerra. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para mal e não para bem. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. Então aqui o castigo é certo. O castigo é certo em todo o tempo, né? Mas aí o que deve se fazer? Mas por que o castigo é certo? Pelo povo viver o caminho da morte, o povo não querer ouvir a voz do Senhor, o povo não ter prazer na obediência aos mandamentos do Senhor. Mas aí é justamente o prazer que vem, na realidade, esse texto ele só comprova uma coisa, que a antiga aliança só traz morte. A aliança mosaica só traz morte. Mas agora a aliança da graça ela traz vida. E aí nesse ponto, o que vemos aqui? O que vemos no ponto é que aquele que verdadeiramente é justificado pela fé, que aí não é questão de boas obras, de mera obediência mecânica, mas de viver pela fé, tem algumas promessas. Por exemplo, o Salmo 1, versículo 2, fala do justo. E aí quem é esse justo, né? Quem é esse justo? Quem é o bem-aventurado? Né? Já está no Salmo 1, que é dito de maneira bem clara. Né? Porque dá uma introdução, versículo 1, ele dá uma introdução dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem, né? Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, você tem três verbos aqui: andar, deter-se e assentar-se. Ou seja, três formas de concordância. Mas essas três formas ele evita. Quem é o justo? E esse que é justificado pela fé, ele antes tem o seu prazer, versículo 2, na lei do Senhor, Torá, né, no hebraico, e na sua lei, ou Torat, né, medita de dia e de noite. Meditar aqui tem o sentido de quê? De sussurrar continuamente, refletir continuamente, repetir para si, procurar deixar dentro do coração para si o que? A vontade de Deus, expressa na lei do Senhor, expressa na palavra. Tem prazer. Outra forma de expressar esse prazer, que é em contraste com o castigo certo para esse povo, já o Antigo Testamento fala isso, né? A partir do versículo 7. Os versículos 7 ao 10 vai falar: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha só as promessas dela. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha aí. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, porque a prática do bem para o justo é sempre um momento de alegria, é sempre um momento de saber que há algo mais no coração egoísta do ser humano. Para o justo é isso. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, porque provém de Deus. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, sem mais nem menos, retidão pura. E aí diz o versículo de número 10, são mais desejáveis do que ouro, metal precioso, né, que até hoje vale, mais do que muito ouro depurado, ou seja, ouro aperfeiçoado, né, para a arte, e são mais doces do que o mel, já que naquela época não havia a cana-de-açúcar como nós conhecemos hoje. O mel era que adoçava as coisas, né? E o destilar dos favos, ou seja, os favos do mel, né? Aquele momento ali do recolhimento do mel. Então quer dizer, palavras de Deus, preceitos de Deus, orientações de Deus, são tudo. E uma coisa interessante, uma curiosidade muito importante, que Torá, que é traduzido normalmente por lei, não é? Ela significa uma coisa importante. Significa, antes de tudo, ensinamento. Torá significa ensinamento. Antes mesmo de ser colocado como lei, ou lei em termos de mandamento,
Na realidade, Torá significa o quê? Ensinamento. Então, na realidade, toda a aliança mosaica, que é conhecida como aliança da lei, ela na realidade é uma aliança pedagógica. Ela é uma aliança pedagógica, ou seja, Deus estava ensinando seu povo como deveria caminhar com ele. Deus estava ensinando ao povo como deveria se preparar para a chegada do Messias, ou seja, para a chegada do Hamashia, para a chegada de Yeshua Hamashia, ou seja, para a chegada de Jesus Cristo. Então esse é o ponto fundamental aqui que encontramos assim nesse momento. Então, lei é pedagogia, lei é ensinamento. E aí justamente isso, ter prazer nos mandamentos é por causa de quê? Da graça de Deus. E aí aqui temos Deuteronômio 30:19, que aí a gente vê, né, os caminhos, né, conforme a profecia, aqui diz, né, que diz assim o Senhor: eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida para eles deveria ser o quê? Se entregar aos mandamentos de Deus. E Deus estava mandando: entreguem-se ao rei Nabucodonosor. Entreguem-se. Então isso é importante, entreguem-se. Né? Você que está aí tendo acesso, tá? Curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se. Vá lá no YouTube, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo, tá bom? Continuando aqui. Então, Deus propõe a vida e a morte. Por quê? Em Deuteronômio 30:19, o que Deus quer ensinar ao povo? Deuteronômio 30:19 diz o seguinte. Deuteronômio 30:19 vai dizer o seguinte. Né? Escreverei para vós outros este cântico e... 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, e tu e a tua descendência. Tu e a tua descendência. Então aqui, né, nesse ponto, a gente tem que levar em consideração isso. Não é? Tem que levar muito em consideração esse ponto. Tá? Aqui, Deus propondo isso. No caso específico deles, eles teriam que se entregar à Babilônia, se quisessem ter a sua vida terrena contínua, né? Mas alguns se entregaram, outros não. Tá? E aí a gente vê, para nós no dia de hoje, o que isso significa, né? Ter prazer na lei? João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então, a vida de Cristo, os ensinamentos de Cristo. João 14, versículo 21, diz também para nós, nos aponta, né, como será esse prazer. E aí esse prazer é característica de que exatamente? Do seguinte que Jesus fala para nós: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, o amor e a benevolência de Deus não se baseiam em algo que temos em nós, mas são a razão pela qual uma pessoa é salva. No entanto, Deus se deleita, né? Deus se alegra com a obediência aos seus mandamentos, que sua graça produz e demonstra esse deleite, né? Essa alegria, revelando-se. Manifestarei de forma mais profunda aos cristãos obedientes, conforme o Salmo 25, versículo de número 4. Salmo 25, versículo de número 4, o que ele nos diz, né? O que a palavra de Deus nos diz no Salmo 25, versículo de número 4. Diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. É esse o nosso desejo. E conforme Gálatas 3, do 10 ao 13, nós vemos uma coisa muito importante. Gálatas 3,
versículos 10 ao 13, que vai dizer o seguinte. Gálatas 3, versículos 10 ao 13, que vai dizer o seguinte. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. E aí esse é o ponto. A diferença entre a aliança mosaica, que é lei, porque a gente não tem capacidade de cumpri-la por nós mesmos, né? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aí vem versículo de número 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Obediência só pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então aí temos aí a misericórdia e a graça de Deus chegando até nós. Isso é o mais importante nisso tudo. A graça de Deus, a misericórdia chegando até nós. Porque é pela graça que somos salvos e é pela graça que conseguimos obedecer à vontade de Deus expressa no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí nesse ponto chegamos ao terceiro ponto, a valorização da vontade de Deus. Em primeiro lugar é aquela que considera o arrependimento que leva a busca pela misericórdia. Em segundo lugar é aquela que tem prazer nos mandamentos de Deus. E em terceiro é aquela que prioriza o amor ao próximo. É aquela que prioriza o amor ao próximo. Então, em terceiro lugar, né, vou até colocar aqui o esboço, né? Já vou colocar aqui o esboço, né? Vou botar o tema, o esboço. Tema, a valorização da vontade de Deus. Opa. E aí vem, primeiro, é aquela. E você que está aí me acompanhando, né? Não se esqueça, seja no Facebook, seja no Instagram, aquele que está me acompanhando, dê um joinha, compartilhe e vá lá no YouTube e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo, tá bom? É aquela que considera o arrependimento, que busca a misericórdia. Tá? Versículos 1 a 7. E aí temos, segundo, é aquela que tem o prazer, é aquela que tem prazer nos mandamentos de Deus. É aquela que tem prazer nos mandamentos de Deus. E aí, no caso, versículos 8 a 10. E aí temos o terceiro agora que estamos aqui, né? E o terceiro é aquela que prioriza, o amor ao próximo. E aí temos versículos 11 a 14. E aí sim vamos ler agora os versículos 11 a 14. Versículo 11 a 14 vai dizer aqui o seguinte, né? Jeremias, capítulo 21, versículos 11 a 14.
à casa do rei de Judá dirás. Na primeira foi a Zedequias, depois ao povo, e agora a toda a família real, né? A casa do rei de Judá dirás. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor. Julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido das mãos do opressor. Quer dizer, práticas vinculadas, né, ao socorro aos oprimidos, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague por causa da maldade das vossas ações. E aí, versículo 13, eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós outros que dizeis, quem descerá contra nós? Quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-eis segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. E de fato isso se cumpriu, porque quando houve a última invasão de Nabucodonosor e de todo o seu exército, essa invasão, o que ela trouxe? Trouxe destruição de todos os muros, um incêndio muito grande, portas queimadas e etc. O próprio templo foi assim incendiado, foi todo saqueado. E aí a gente pode verificar aqui, como resultado de quê? De todos os pecados, desde idolatria até a opressão e injustiça ao povo. Então, uma coisa que pesou muito forte. E aí, o que deve contrastar isso tudo? É justamente a nossa preocupação na obediência a Deus e no amor ao próximo. E como o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39. Mateus 22, versículos 37 ao 39. Que diz o seguinte, Mateus 22, versículos 37 ao 39. Vai dizer aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aí está. E aí é uma coisa interessante. Reunidos os fariseus, vou continuar aqui, ó, interrogou Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes, de Davi. Replicou-lhe Jesus, como pois Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra alguma, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Quer dizer, toda a lei se cumpre na pessoa de Cristo. Jesus traz ensinamento, mas só é possível cumpri-la estando debaixo do senhorio de Jesus Cristo. É fundamental isso. E conforme está em Tiago 1, versículo 27, que vai dizer o seguinte sobre aquilo que é chamado de verdadeira religião. Tiago chama de verdadeira religião. Quer dizer, a palavra religião em si não é um mal. A grande questão é que religião nós devemos entender que são as práticas de obediência ao Senhor, de práticas em favor ao próximo. E aí, como diz, a religião pura e sem mácula, Tiago 1, 27. Tiago 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É isso, né? E aí temos Gálatas 5, versículo de número 6. Gálatas 5, versículo de número 6. Que aí vai falar da coisa mais importante. Se vivemos pela fé, essa fé não é apenas uma questão de acreditar, mas é uma questão de prática. Então Gálatas 5, versículo 6 diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, ou seja, os preceitos da lei mosaica,
e nem a incircuncisão, estar fora dos mandamentos da lei mosaica, tem valor algum. Mas a fé em Cristo, que atua pelo amor. Então, é fundamental isso aqui, a gente ter em mente isso no nosso coração, da valorização da vontade de Deus. Por quê? Porque aí chegamos ao ponto principal. Qual é o ponto principal disso aqui? No caso de Jeremias, o caso é o seguinte: o povo zombou. E aí, como diz lá em Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. Deus nós devemos valorizar, honrar, respeitar a cada uma das suas palavras. Gálatas 6, versículo 7, que vai dizer isso para então encerrarmos essa exposição dessa noite. Gálatas 6, versículo 7 vai dizer o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então é isso. Não se permita desviar. Não é pouca coisa zombar de Deus. E o que todo o pecador faz, pecador não arrependido, ele zomba de Deus. Agora nós, que vivemos pela graça, valorizamos a vontade de Deus, honramos a vontade de Deus, respeitamos a vontade de Deus, temos prazer na vontade de Deus. E que vontade de Deus estamos falando? A sua vontade prescritiva, a sua vontade estatutária, a sua vontade em forma de mandamentos e ordenanças, mas sempre ao lado de Cristo. Porque aí não sentimos o pesar, sentimos prazer, porque vivemos pela fé no Salvador, que é Cristo Jesus, na sua maravilhosa graça. Graça irresistível, graça maravilhosa, graça incondicional, lançada antes da fundação do mundo, para vivermos em santidade e não de qualquer maneira. Isso eu quero deixar bem claro. Vamos então encerrar, vamos orar nesse momento. A nossa oração hoje será breve, né? Só quero mencionar que eu continuo orando pelos irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, alguns irmãos que já oro já há 13 anos, que são nossos intercessores, nossos irmãos amigos, né? Pastores, nossos amigos também, irmãos da Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio e também da Congregação Batista Memorial em Olinda, que é vinculada à Igreja Batista Memorial do Cabuís, tá? Tudo isso em Nilópolis, para deixar bem claro, que quando eu falo Olinda, né, alguns podem pensar que é Olinda, Pernambuco. Não, não é. É Olinda, distrito ou bairro do município de Nilópolis, tá bom? Vamos orar agora nesse momento, confiando na graça de Cristo. Sinta-se abraçado agora e receba esta oração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos Te agradecer por mais uma noite, Senhor. Que Tu venhas a visitar, Senhor, a todos os enfermos, restaurando, curando-os, libertando-os para a Tua honra e para a Tua glória. E, ó Deus, visita, Senhor, aos familiares, Senhor, dos Teus servos que estão lá no meu caderno de oração, para que eles sejam visitados em cura, para que eles sejam visitados em libertação, para que eles sejam visitados, para que tenham uma nova vida em Ti e sejam convertidos em Ti, Senhor. Opera a Tua graça, traz de volta aqueles que estão afastados. E, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, abre portas de emprego, abre portas de trabalho, abre portas de negócio, Senhor, para cada um, para que possa ter o pão de cada dia. Mas o mais importante de tudo a todos estes, reveste a cada um, Senhor, que está ao meu alcance agora, Senhor, nesta live, ao meu alcance, neste vídeo agora, quem estiver acesso. Que seja agora, em nome de Jesus, revestido do capacete da salvação,
da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz, que cada um seja revestido para vencer as astutas ciladas do maligno. E, ó Deus, nós já sabemos que somos vencedores porque a Tua palavra nos revela que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, nesse combate, já sabemos que somos mais que vencedores, para que toda tentação caia por terra. E que, ó Deus, cada um venha estar produzindo, Senhor, frutos, Senhor, de arrependimento e principalmente vivenciar o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Para a honra e glória Tua, buscamos a Tua face nessa noite. Visita, Senhor, visita a minha parentela, visita a parentela da minha esposa, e que eu e minha esposa continuemos firmes na Tua presença, vivendo o amor, a fé e a esperança cada dia, Senhor. E a cada um dos meus amigos e irmãos, e mesmo aqueles que nos perseguem, Senhor, nós perdoamos, mesmo aqueles que não querem o nosso bem. Que, ó Deus, em nome de Jesus, sejam visitados. E que também, Senhor, no meio do Planalto Central, os governantes, mesmo eles sendo ímpios, tanto, ó Deus, os membros do Supremo Tribunal Federal, quanto os membros, Senhor, do Congresso Nacional, senadores e deputados, quanto o presidente da República e seus ministros, aqueles que precisam de conversão, Senhor, sejam convertidos, sejam transformados, tenham um encontro com Jesus, cada um deles. Cada um deles tenha um encontro com Jesus. E que haja paz no nosso país, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Faz essa obra de converter, trazer paz, trazer justiça. Em nome de Jesus, Senhor, nós confiamos em Ti. Para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Teu Evangelho venha se expandir, Senhor. Ó Deus, venha se expandir no nosso Brasil, o verdadeiro Evangelho, Evangelho genuíno, e não Evangelho, Senhor, de coach, não Evangelho de prosperidade, não Evangelho triunfalista, não Evangelho, Senhor, falsificado por negar a natureza dupla e divina de Cristo e tantas outras heresias. Que caia por terra toda a mensagem herética e de falsos profetas. E que, ó Pai, o genuíno Evangelho venha se expandir. E que, ó Deus, os Teus missionários, Senhor, seja nos rincões do nosso país chamado Brasil, seja, Senhor, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Europa, na Ásia, Senhor, seja na Ásia do Oriente Médio, seja na Ásia Média, seja no Extremo Oriente da Ásia, seja na Oceania, Senhor, seja na África. Ó Pai, Teus missionários sejam fortalecidos no poder do Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por essa noite, em nome de Cristo. Amém. E que você que está tendo acesso a esse vídeo, venha agora, em nome de Jesus, curtir, compartilhar e inscrever-se. Curta, compartilhe e inscreva-se. Vá lá no meu canal, no YouTube, Pregador Fiel de Cristo. Vá lá, não só veja a live, porque de repente a live pode estar um pouco comprometida a sua visualização, mas ainda mesmo assim, para a honra e glória do nosso Deus, há outros vídeos que ensinam muitas coisas sobre teologia, tá bom? E outras exposições, como exposições em Romanos, em Jó, em 1º e 2º Pedro, epístolas de Pedro, né? E também na carta aos Filipenses, algumas mais antigas, mas estão lá, tá bom? E introdução à teologia reformada em João Calvino. Pelo menos lá temos alguns resumos do livro 1 e do livro 2 das Institutas. O livro 3 eu parei, né? Devido às atividades do dia a dia e também me dedicar melhor às exposições bíblicas. Deus me ajude que eu consiga então concluir as Institutas. Se eu concluir, louvado seja o nome do Senhor, mas minha prioridade hoje são com as exposições. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Vou encerrar agora no Instagram e logo após no Facebook.